É literalmente isso que vai acontecer quando a pessoa não tem uma figura paterna ou um pai, ou uma figura que de fato transmita o que precisa ser transmitido através de um pai. Eu vou te explicar ao longo dessa live, que vai ser curta, que provavelmente vai ficar salva, se não der nenhuma interferência, um pouco dos 4Ps que eu coloquei. Fala, Bianca, um pouco dos 4Ps que eu coloquei. Vocês estão me escutando bem? Tá escutando bem? Avisa aí que eu tô aqui meio que improvisado. Um pouco dos 4Ps, o que são esses 4Ps? Um pouco da sua infantilidade, um pouco do que te traz ter baixa autoestima, o que faz com que você literalmente entenda que os desafios são maiores do que você. Enfim, tudo isso tem relação com a falta de um pai, de fato. Tá? Eu falei para vocês que eu vou trazer um estudo aqui de 30 anos de análise, mas não é hoje. Tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução. E é isso que acontece quando você não tem um pai. Isso para homens e para as mulheres vai ser um pouco mais. Beleza? E o que vai acontecer? Deixa eu só sair do sol aqui para ficar mais para cá. Porque o sol tá bem no meu olho. E aí o que acontece? As pessoas elas ficam pensando a vida inteira qual é o sonho da mulher? Casar. Isso é um dos sonhos das mulheres, casarem. E o dos homens é ser pai. Dos homens de verdade, tá? Homens de brincadeira aí só quer fazer sexo mesmo, tá? Ó, a Josi... qual é o seu nome, minha querida? Joselma. É uma dessas criadas sem pai. Isso afetou muito a tua vida inteira, não é verdade? Tenho certeza disso. Isso afeta próximas gerações se isso não for tratado, se isso não for melhorado, tá? E eu vou contar uma das coisas que acontece. Uma delas é a baixa autoestima, tá bom? Qual é o papel do pai? O papel do pai é acrescentar aquilo que a mãe entrega, mas de uma forma mais forte. Como assim mais forte? Porque o homem, Joselma, massa. Porque o homem ele tem um papel de proteger. E essa posição de proteção, quando você está no ventre, nós estamos no ventre da nossa mãe, a gente precisa cortar o cordão umbilical, só que a gente não corta ele apenas ali na hora que a gente nasce. A gente continua com aquele cordão ligado porque a gente não consegue fazer nada sozinho, não é verdade? A gente não consegue comer, a gente não consegue tomar banho. Enfim, a gente depende de alguém para fazer isso quando a gente é criança. Nós não somos um cachorro, nós não somos um animal que não precisa disso. Os animais não precisam disso. Em certo momento eles conseguem já andar muito mais rápido que nós, comer muito mais rápido que nós, se virar sozinho. E o ser humano é diferente. Então, o papel do homem é cortar esse cordão umbilical. Como assim cortar esse cordão umbilical? Ao cortar esse cordão umbilical, ele mostra para a criança, para a filha, para o filho, o poder, a força de proteção. Como assim? A filha vai se sentir muito mais protegida com uma figura paterna do que uma materna, se essa figura paterna for realmente uma figura paterna. Vou dar exemplos aqui para comprovar isso para vocês. O papel do homem é cortar esse cordão e mostrar que, filha, o mundo é perigoso. O mundo tem das suas coisas ruins. Você vai cair, você vai se levantar e eu estou aqui para te proteger. Mas tem hora que eu não vou estar te protegendo. Por isso que eu tenho que te ensinar a ser forte, corajosa e destemida. A criança olha no pai a figura de um herói. Na mãe, a da rainha. E do pai, a figura de um herói. Se a gente pegar a Bíblia fala muito mais de Maria do que de José. Por que ela fala muito mais de Maria do que de José? Porque ninguém chega ao pai senão por Maria. José tem uma figura de complementar o grande trabalho que Maria faz. E quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando que as mulheres não fazem um bom trabalho. As mulheres são muito guerreiras. Muito mesmo. As mães são muito guerreiras. E elas fazem um excelente trabalho, um excelente desempenho ao cuidar, ao zelar dos seus filhos. Só que precisa de uma proteção. E essa proteção vem de um papel de pai. Para proteger o seu filho e ensiná-lo a ser forte, a ser corajoso, a ser destemido.
E a gente ensina isso quando pequeno, a gente ensina isso quando grande. Quando a minha filha chegar em casa desiludida de um namoro, de alguma coisa, chegar chorando, e a mãe dela vai ficar desesperada, vai querer de alguma maneira cuidar daquilo, zelar por aquilo. E o meu papel é falar: filha, o papai está aqui. E que bom que isso está acontecendo, porque isso vai acontecer em algum momento. E fica tranquilo, vai passar. E quando isso, tem que sentir essa dor. As crianças de hoje em dia estão sendo colocadas dentro de uma bolha para não sentir dor. E se você não sente dor, você não sabe o que é a vida. A vida é sofrimento, a vida é crescimento árduo, é cair, levantar, é rachar a testa no chão. A vida é cair, bater o dente no chão, na parede. A vida é capotar e levantar e seguir em frente. As crianças de hoje em dia, elas não estão sendo criadas por pais. Os pais estão querendo... Se pai fosse aquele que faz sexo, tá tudo errado. Então as mulheres não é que elas não estão conseguindo encontrar ou conhecer tais pessoas, porque elas não foram ensinadas assim. Então o reflexo de uma pessoa sem pai é um reflexo de que ela vai buscar em um namorado, em um marido, em alguém para conquistar, para, enfim, namorar, um pai que ela não teve. E não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar uma pessoa que vai complementar a tua vida. Por que ela vai buscar um pai que ela não teve? Porque ela tem baixa autoestima. Ela não teve essa proteção e esse ensinamento de um ser forte. É tão louco isso, que o mundo é simbólico, o mundo mostra isso. Se você não sabe, os rituais de exorcismo, quando chega uma humildade, um padre humilde, rapidamente, o demônio sai. Sabe por quê? Porque o papel de um pai é ser humilde. E esse era o papel de José, ser humilde. Entender que a mãe tem um papel muito maior do que o nosso. Ela carrega no ventre a criança, ela nutre aquela criança, ela dá amor, carinho, afeto por toda a sua vida. Ela chora com a criança, ela sente aquilo. Ela mostra que ela é como Maria. E José, existe uma passagem, um momento que não estavam conseguindo tirar esse demônio da pessoa, nesse exorcismo. E está se encaminhando para a tentativa de tirá-lo, um padre humilde. Um padre que representa José. Nesse momento o demônio sai. Porque contra a humildade ele não aguenta. E a humildade não é ser bobo, a humildade não é ser besta, a humildade é ser forte, corajoso e destemido. Saber do seu papel como José sabia do papel dele. Mostrar isso para sua filha, mostrar isso para o seu filho. Que ele tem que dar o melhor dele, ele tem que se dedicar naquilo que ele quer. E naquilo que ele não quer também, que é importante para a vida dele, ele vai ter que se dedicar também. E que ele vai cair, que ele vai se esbarrar. Esse é o papel do homem para complementar essa grande criação que faz um homem e uma mulher. Ao mesmo tempo que sou desbravadora, sinto que como se não tivesse direito de reclamar o que é meu, não se colocar em palavras. Posso te ajudar, tá? Vou te ajudar, minha querida. Na verdade, o que é teu? Aquilo que você tem ou aquilo que você pode ter? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Nossa, o sol está bem no meu olho aqui. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. O que é teu? Aquilo que você tem ou aquilo que você quer ter? Nós somos aquilo que temos e as possibilidades daquilo que temos. Sim. Então, sim, agradeça aquilo que você tem, entre aspas, porque nada é seu. Mas você pode ter aquilo que você tem possibilidade de ter. E aqui é que vem um pingo do Pai. Que dá força. Quando te dá força, você sabe que você pode ir além. Quando te dá coragem, você pode ir além. E eu não estou falando que as mulheres não criam isso nos filhos ou nas filhas. Eu estou falando que esse é um grande papel do homem. Porque tem gente que vai pegar uma fala aqui e vai falar, é machismo. Não, é porque vocês não entendem de vida, vocês não entendem de conhecimento, vocês não entendem de comportamento humano.
Depois você senta lá e estuda 10 anos, igual eu estudei, aí a gente troca uma ideia. Avalia, né? Atende, sei lá quantas pessoas eu já atendi. Aí você vai ter uma ideia do que eu tô falando. Aí você vai começar, pois é, diretores de empresas, empresários, gente pra caramba. Aí você vai começar a entender um pouco de comportamento humano. Joga o jogo. Joga o jogo da sabedoria, que é aplicar. O papel de um pai é tão forte que a nossa geração foi a geração que teve mais separações. Sim, a geração milênios, de 90 e pouquinho para cá, foi o ano em que teve mais separações. E essas separações foram pesadas, porque filhos ficaram muito mais com as mães, a guarda aqui no Brasil fica com a mãe. E o que aconteceu? A figura do pai ficou em pequeno destaque, uns porque os caras são uns bostas, a grande maioria, outros porque mesmo eu tenho amigos que são separados, ex-mulheres e tudo mais, mas são pais extremamente cumpridores dos 4Ps com seus filhos. São pais realmente que criam, que nutrem grandes pessoas, independente se estão juntos ou separados. Mas a grande maioria não. E por que eu tenho essas figuras perto de mim? Porque leão anda com leão. E normalmente eu não andaria com uma figura que não cria o seu filho. Porque fazer o sexo é fácil. E a hora de criar, e na hora de educar, e na hora de criar boas pessoas. E é por isso que está vindo uma geração chupeta. Porque na hora do seu pai te pegar no colo, ele não pegou. Na hora do seu pai te balançar, ele não te balançou. Na hora do teu pai te dar carinho, ele não te deu carinho. E agora você fica adulto querendo carinho. Você fica adulto com falta de carinho, com falta de amor. Isso causa até falta de criatividade. Isso mesmo. Pessoas que não são criativas, pessoas que não têm criatividade, foram aquelas pessoas que não tiveram amor do pai na infância. Aquelas pessoas que falam assim, não sou criativa, não. Aquelas que não têm criatividade é como resolver problemas. Isso é criatividade. Então as pessoas que focam muito no problema são pessoas que não tiveram pais. Que foram abandonadas pelo pai de alguma maneira e que de fato não cresceram na vida. Não cresceram. E quando você não cresce na vida, você vai ter 40, 50 anos sentindo sempre que é fraco, que é impossibilitado de algo, que os obstáculos estão aí, vai se contentar em ganhar pouco, vai se contentar em ficar aí na miséria mental, na miséria de estudo. Porque as pessoas falam assim, eu nunca tenho tempo para, sei lá, fazer alguma coisa, estudar, passar no concurso, empreender. Tá, quanto tempo livre você tem por dia? 2 horas? Então, em vez de você ficar no Instagram aqui 2 horas, né? Por que você não vai estudar algo? Finanças, vai estudar coach, vai estudar comportamento humano, vai aprender uma profissão nova. É isso que tem que acontecer. Porque se isso não acontecer, você vai continuar aí assistindo TV, amargurado, trabalhando para pagar a conta. E isso é uma latência nessa sociedade. É isso que acontece quando um pai não tem, a pessoa não tem essa figura, ela fica assim, cara. Vocês vão ver ao longo das lives e tudo que eu vou falar, que eu vou contextualizar tudo isso. E após essa live aqui, eu vou fazer uma enquete que eu tô querendo colocar essas lives pra noite. Às 10h30, 10h20 da noite, que é o momento em que você tá indo deitar, você tá ali com o celular na mão, que eu sei, e que talvez seja até mais produtivo você dormir com essa minha mensagem, com às vezes um esporro, às vezes uma aula do caramba, às vezes uma aula um pouco mais reflexiva, mais leve, para você dormir com aquilo e ficar, nossa, realmente, eu estava precisando disso para dormir. Foi os agradecimentos que eu tive ontem na live que eu fiz à noite. As pessoas chegaram aqui e falaram, nossa senhora, eu precisava escutar isso. Eu precisava ver como é que era isso. E ontem, se você não viu, eu deixei salvo aqui a geração chupeta. Eu escrevi um texto bonitinho, não consegui escrever ontem lá. Dessa aqui eu também vou escrever. Mas a falta de um pai é muito forte para qualquer tipo de pessoa. E onde é que eles vão atacar para deixar as pessoas fracas?
Obrigado, Elaine. É uma pergunta que eu me fiz ontem. Aquela live de ontem à noite foi é, porque não devo fazer de dia, né? Não deu. Então eu falei, vou fazer de manhã, ou vou fazer à noite, quando eu chegar, né? Eu rodei quase 1.000 quilômetros, 1.900 e poucos quilômetros ontem de carro, né? Tô aqui no fio da gota. E então talvez seja melhor. Então vou terminar aqui, eu vou perguntar para as pessoas, já vou levar em conta de vocês, pra gente fazer de 10 e 20, né? Não muito tarde também, que aí vai ficar legal, né? Fica bom. Acho que é um horário bem bacana. Tá? Ou 10 e 17, para você ser específico, você não esquecer. Então essa live de hoje eu queria dar uma introdução apenas sobre o que acontece quando você tem a ausência de um pai, de uma figura realmente de um pai. O pai ele precisa proteger, prover, estar presente e ser um pai. E toda essa base aqui, ninguém tem que pedir respeito. Respeito não se pede, respeito se dá. Então você só respeita algo que você vai dar respeito. Simples assim. Também, Bianca, é melhor à tarde, é melhor à noite? É isso que vocês estão dizendo? Então, assim, respeito é algo que não se pede, respeito é algo que se dá. Então, toda vez que alguém, você me deve isso, ninguém te deve nada, e você não deve nada a ninguém. Mentira. Ninguém te deve nada e você deve tudo aos outros. O que é? O servir. Quando você entender isso, sua chave vira. O governo não te deve nada, sua mãe não te deve nada, seu pai não te deve nada. Eu não tive um pai. Vai lá e ame seu pai. Seu pai, eu sei que pode ser difícil eu falar isso, mas massa, ó, a galera tá falando que é melhor à noite. Então vou fazer uma enquete assim que eu terminar lá nos stories, a votação a gente descobre. Seu pai foi ausente e você sente a dor, beleza, tá, seu pai foi ausente, seu pai foi um fela, beleza. E aí? Você tem uma escolha agora. Ou repetir isso para os seus filhos, de uma maneira ou de outra, você sendo mulher ou homem, ou parar com isso a partir de agora e ser uma grande pessoa para frente. Então, aqui está o grande detalhe. Não é porque fizeram comigo que eu vou fazer igual. E eu tenho que começar lá na raiz a mudar isso. Lá na raiz. Na raiz do problema. Qual foi a raiz do problema? Foi o seu pai, mas não foi o problema, não foi o erro do seu pai. Talvez o seu pai não sabia como ser pai. Você entende? Os pais não sabem como ser pais. Os pais não sabem que os pais precisam desses 4 P's. Então o que acontece? Você precisa reeducar os seus pais, reeducar os filhos, para que eu entendi que eu não tive um pai. O que eu tenho que fazer? Menosprezar o meu pai? Não, você tem que honrar o seu pai. E honrar o seu pai é falar assim, pai, eu te amo independente de tudo que você tenha feito comigo. Porque o meu papel é honrar o Senhor. Independente do que você fez. Eu tenho certeza que seu pai vai chorar. Lógico, seu pai for um fela dos fela, ele não vai fazer nada. Mas eu tenho certeza que seu pai vai chorar quando você fizer isso. Que ele vai falar assim, de uma maneira ou de outra, ele vai falar assim, era isso que eu precisava escutar a vida inteira. Porque se seu pai trabalhou muito, ele foi ausente, é porque ele entendia que ele precisava te dar alguma coisa. E só trabalhando na cabeça dele, ele conseguia fazer isso. Então, quando eu falo isso, não é para você procurar um culpado ou culpar o seu pai. É para você honrar o seu pai. Honrar a história. E aí você começa a ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa pessoa. Honrar pai e mãe. Mas meu pai era bêbado, meu pai traía minha mãe, não sei o quê. Não é problema seu isso. Isso é problema do seu pai e da sua mãe. O seu único problema que você tem que fazer é honrar seu pai e sua mãe, independente de quem ele seja. Por quê? Sabe por quê? Porque ele te deu a vida. Quando é que você vai pagar isso? Nunca. Quando é que a gente vai pagar isso? Nunca. A gente nunca vai pagar o que os nossos pais nos deram. Foi a vida. Então, se você nunca vai conseguir pagar isso, o que você tem que fazer? Amar, perdoar e ponto final. Você não gosto, não quero amar, meu pai é muito difícil. Tá, honra só. Honra pai e mãe. Essa é a humildade tanto que fortalece a tua coragem, a tua força, a tua autoestima.
E talvez assim seja a melhor forma de a gente terminar essa live. Então eu vou descobrir se é melhor a gente fazer à noite ou de dia. Mas é isso. É isso que acontece quando você não tem um